Pessoal, vamos abrir a Bíblia em Hebreus. Capítulo 13, tá? A gente vai ler o versículo 7, tá? Hebreus capítulo 13, versículo 7. Paz. Hebreus, tá, Valmier? Vamos ver Hebreus, capítulo de número 13. Bom, ninguém mandou mensagem para mim, fica aí. Jesus é bom, é maravilhoso. A nossa aula vai aí hoje a partir da página 14, tá? Adiante. Nós vamos usar o livro Escrita. Nós vamos trabalhar hoje com as qualificações morais do obreiro, algumas qualificações do obreiro, segundo a carta de Paulo a Timóteo. A gente vai passar aí pelo menos umas 5 páginas do livro aqui hoje, a partir da 14, tá? Ó, nós vamos ler o versículo 7 e depois nós vamos ler outro versículo ainda. Você pode permanecer com a carta aos Hebreus abertas, tá? No mesmo capítulo 13. O versículo 7 diz assim, né? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ok? Segura aí ainda, no mesmo capítulo da carta aos Hebreus. Agora tá o ventinho mais gelado, né? Deu uma refrescada aí? Maravilha, né? Esse barulhinho aí é desses... Tranquilo. Acho que ele não balança não, né? Mas é mais se o vento estiver incomodando vocês. Hoje nós temos aí a nossa segunda aula, né? Hoje é dia 12. Teologia pastoral. Deixa eu ver o texto. Hebreus 13, 7. O texto que nós lemos, né, de Hebreus, ele já fala de uma forma bem clara, né, bem simples. Nós vimos aqui algumas definições da terminologia da palavra hebraica e da palavra grega para pastor, e quantos conseguem falar aí as duas palavras, tanto no grego como no hebraico, sem olhar o livro? Vamos lá? Quem esteve aí na aula passada, quem não esteve, tá, pessoal? Os vídeos já estão lá no canal do YouTube, na plataforma, tá? Pois como a gente está cadastrando, a irmã Maria está cadastrando lá, e demora um pouco para cadastrar todos os alunos, o que vocês fazem? Fala assim, ó,
me manda o link das aulas, aí manda pelo WhatsApp mesmo, a aula 1, 2, 3 já, uma mensagem com o link de todas as aulas, mais rápido para você acessar, mas depois vocês vão ter acesso à plataforma. Mas quantos lembram aí as duas palavras? Não é? Hebraico? Nem português, né? Tô brincando. A palavra Raá, vou ajudar, né? Vocês trazerem a lume aí, né? A memória, tá? A palavra Raá, né? E poimen, né? No grego, são as duas palavras e, embora elas sejam aplicadas em línguas diferentes, vão ter o mesmo significado, tá? Alguns divergem entre a língua hebraica e grega, mas em todo sentido o pastor é aquele que cuida, aquele que arrebanha, aquele que alimenta, aquele que ajuda a sarar, um tipo de veterinário, como nós falamos na aula passada. Ele pode ser aquele que preside, aquele que governa, aquele que administra e assim por diante. São várias definições para o termo pastor, tanto no hebraico como no português. Mas quando nós falamos de pastor, tá? Já na nossa língua aqui nos dias atuais, falou pastor, pastor é pastor, né? A fala de igreja evangélica, cristã. E aí fica o texto que nós lemos aí para nós iniciarmos a partir da página de número 14, né? Alguns falam 14, na Bíblia está escrito 14, então vou ficar com a Bíblia, né? Nós temos aí, ó, o obreiro e a sua aptidão, tá? E aí tem aí alguns textos, é muito fácil aprender qual é a sua capacidade, examinando os resultados, tá? Daqui em diante a gente começa a pensar como um pastor, tá? Hoje nós vamos trabalhar com a questão do pastor em si. E o texto que nós lemos está falando ali na época o escritor aos Hebreus, para aquela comunidade de cristãos que estavam recebendo aquela carta, lembrando que todo o Novo Testamento ele foi escrito em forma de cartas, né? Foi enviado para uma comunidade cristã, direcionado a um público, a uma pessoa em forma de carta. E aí nós temos que pensar, o escritor aos Hebreus derramou sua água aí, Parão. O escritor aos Hebreus, pode deixar aí, depois a gente não vai atrapalhar e está embaixo da cadeira. O escritor aos Hebreus, ele está dizendo para aquela comunidade lembrar dos pastores, da fé, da maneira de viver, da conduta, e diz para usar a forma como o pastor era como exemplo de vida, para imitar os pastores. E aí nós já vemos aqui que a importância de um líder espiritual, ela vai além de um cargo eclesiástico, tá? Por quê? Porque o líder espiritual, o líder da igreja, o pastor, ele tem que ser o exemplo para todos os fiéis, as ovelhas, os membros da igreja, tá? Então nós começamos a pensar em tudo que nós já vimos na aula passada, né? Nós falamos ali sobre alguns tipos de pastores que têm compromisso, nós também falamos de pastores que não têm compromisso, né? E falamos de várias coisas que exemplificam o pastor. Mas nessa aula de hoje, tá? Nós vamos começar a pensar da seguinte forma, o obreiro e a sua aptidão, né? Quais são as características que levam um obreiro, um pastor, a fazer com que a ovelha siga seus passos? Porque também vamos abrir um parênteses aqui e pensar que nós temos que olhar para as características e não para a personalidade em si do pastor, né? Porque senão você vai ficar igual ou aquele que deseja o episcopado e excelente obra deseja, vai ficar igual algumas denominações que você conhece. Não vou falar nome, porque está filmando, né? Depois eu posso ser até processado no YouTube. Mas tem uma igreja aí que o camarada usava o chapelão. Não vou... Aí, a irmã deu risada. Usava o chapelão. E aí, o que acontece? Eu já fui na congregação deles lá, e aí você observa os pastores dele, parece que é uma cópia. Parece que até o jeito assim de falar, sabe? Igualzinho. Tem uma outra aí que é da entrevista dos demônios, né? A igreja da entrevista dos demônios. Uma hora que começa lá, tinha até um pastor lá, o líder lá, ele falou assim, olha, tinha um demônio que era tão terrível, que eu expulsei ele em nome de Jesus e ele não saiu. Expulsei em nome de Jesus e ele não saiu, eu fiquei irado. Aí eu expulsei ele no meu nome e o demônio saiu.
Que unção, né? Não saiu no nome de Jesus, mas no nome dele saiu, tá? Então, nós temos aí que entender que nós temos que usar como exemplo os pastores, os líderes, e nós, como líderes, temos que ser exemplo, não a personalidade, tá? Paulo diz lá, quando ele escreve aos Coríntios, olha, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, mas ele está falando da questão do evangelho, não de ser um clone da pessoa, tá? Você vê que existem algumas denominações que realmente, isso aí são várias, tá? Eu falei duas assim, porque são as mais conhecidas, mas existem muitas igrejas que os líderes exigem que os pastores de subcongregações façam como eles fazem, seja uma cópia. Parece que até o jeito de falar faz com a mão igualzinho, né? Já viu? É a franquia, né? Até a voz eles fazem igual, exatamente, tá? Tá? O que seria aí a aptidão de um obreiro, tá? São coisas que nós vamos começar a observar para compreendermos quais são as características de um líder, né? Vocês já perceberam que existem igrejas, tá? Existem igrejas que elas hoje são chamadas, como eu falei na aula passada, as igrejas denominacionais, né? Elas são caracterizadas como igrejas de pequeno, médio e grande porte, tá? Independente da igreja, da denominação, você já percebeu que existem igrejas de grande porte, né? De grande porte. Só que quando você passa em subcongregações, as igrejas estão praticamente vazias. Tem lá, né? Como os irmãos falam, Pedro, Tiago e João, né? Já viu? Agora você já viu que tem igrejas de pequeno porte, que às vezes não cabe nem as pessoas lá dentro, você passa na frente da igreja, está cheio, tá? E aí tem um equilíbrio, né? Tem igreja de grande porte que enche, e assim por diante, de médio porte. O que leva uma denominação, independente de placa, estou falando de denominação, ela ter um crescimento, tá? Ela desenvolver o crescimento como organismo vivo, porque um líder de igreja, tá? E a gente falando de teologia pastoral, sobre o obreiro e a sua aptidão, nós temos que pensar que o pastor, se ele vai pastorear, é porque existe uma igreja, tá? Biblicamente, quando nós olhamos para a questão de igreja, vocês estudaram uma matéria chamada Eclesiologia, e na matéria Eclesiologia, nós vimos que a igreja primitiva, do ponto de vista bíblico, teológico e pela própria Escritura, elas eram conhecidas como regiões geográficas, né? A igreja de Tiatira, não tem as 7 igrejas da Ásia? Escreve as 7 igrejas da Ásia. Aí Paulo escreve, né, aos Tessalonicenses, ele escreve aos Colossenses. Então você vê comunidades do cristianismo ali nos primórdios, no primeiro século, em regiões geográficas e sempre uma carta. A carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses, a carta aos Tessalonicenses, a carta aos Romanos, que era a comunidade de cristãos romanos que havia se convertido. Por exemplo, quando Mateus escreve, está escrevendo para a própria comunidade judaica. Quando Lucas escreve, está escrevendo para a comunidade grega, para os gentios que haviam se convertido, e assim por diante. Então, a igreja é vista como região geográfica. Então, se tem uma igreja, independente da região geográfica, hoje, falando do Brasil, por exemplo, independente da igreja, se tem uma igreja, não fala assim, tem um pastor lá, é porque existe uma igreja, sim ou não? Existe a necessidade de um líder. E aí, quando você olha para este líder, o que você observa, por exemplo, em uma igreja que não cresce, que você fala assim, o que acontece com essa igreja? Eu fiz um comentário, eu acho que eu fiz, eu sempre falo isso, às vezes eu dou aula para 5 turmas. Então eu falo assim, falei, aí ele fala, não, o senhor não falou não, tanto foi em outra turma, tá? Mas eu contei o caso ali do pastor, acho que contei, foi na aula passada. Isso, tinha 60 membros, aí foi indo, o pastor falou, não, me dá a chave, senão quando chegar no mês que vem, vai ter só o senhor e a sua esposa, tá? Pode falar. Eu vou falar que é de contra o carisma.
tem carisma, né? Se agradar, chamar minha ovelha, né? Saber tratar bem. Acho que é muito pessoal, na minha opinião, também, né? Às vezes você vai para casa do pastor, né? Então, mas assim, é carisma. Essa aptidão em geral, né? Generalizando, empatia. Empatia, né? Empatia são coisas diferentes. Tá. E aí, mais alguém? Mas assim, deixa eu... Pode se expressar. Nós tivemos a oportunidade de ter Valdomiro, né? Valdomiro, gente boa. Eu quero nós falávamos com o coração, né? Falei, vamos ficar aqui na segunda-feira. Então isso que é legal, né? Primeiro contato. É legal. Gente boa, Valdomiro. Ele vai voltar, acho que a esposa dele teve um problema. Apresente oração. Ela está com problema de saúde e ele está tendo que dar uma atenção a mais, né? Isso é bom. Então vamos lá. E aí, Valmiane, a senhora que é pastora lá, é bispa agora? Dá risada, fala brincando com ela. A Vivi é pregadora, né? Missionária. E aí, tá? Eu sei que alguns irmãos aqui já cuidam de rebanho, né? Como o nosso pastor José Maria. Até brincando com ele ali, ele falou, não, eu não me vejo cuidando do campo, né? Mas amanhã a gente não sabe como se trabalha, tá? Existem vários fatores, tá? Que levam um pastor a cuidar de um rebanho. Por exemplo, existem algumas igrejas, tá? Como a Quadrangular. O que a Quadrangular está exigindo agora dos obreiros, tá? Eles estão exigindo que o obreiro tenha... Na verdade, assim, muitas igrejas hoje, pequeno, médio, grande porte, estão exigindo que os obreiros tenham pelo menos um básico em teologia, para poder cuidar, administrar a igreja, enfim, tá? Só que o que a Quadrangular, ela teve um crescimento exponencial, aí se você fizer uma observação no crescimento das igrejas, a Quadrangular, ela teve uma expansão aí, com a abertura de congregações aí em bairros. Por que isso tem acontecido muito na Quadrangular, tá? Os líderes da Quadrangular, tinha um irmão que se formou ano passado e ele contou para mim, falou, olha, a Quadrangular está investindo pesado agora nessa área teológica e além da teologia, tá? Eles estão exigindo que o dirigente, o pastor da igreja local, ele também faça um curso de administração eclesiástica, que é um curso que tem dentro do bacharel, se ele fizer médio ou básico, tem que fazer esse curso, e contabilidade e economia. Tá? Por que contabilidade e economia? Para que ele venha compreender de fluxograma, tudo que é necessário dentro de uma empresa. Porque quando um pastor vai cuidar de um rebanho hoje, existe uma lacuna muito grande com os padrões bíblicos. Tá? Uma lacuna muito grande. Porque, por exemplo, antigamente, na época dos apóstolos, tá? Você via aí, se você já viu algum comentário, por exemplo, falando, olha, o Império Romano cobrava ali na igreja primitiva, depois a igreja vai se tornar ali, né, o cristianismo vai se tornar a religião oficial de Roma, é outra questão. Estou falando da igreja bíblica ali no período apostólico, nos primeiros 100 anos da igreja. Aí você tem ali o primeiro século, você vê ali, por exemplo, o império cobrando imposto dos pastores. A igreja, os apóstolos ali, não. Você via a perseguição da igreja, não era cristão, era preso mesmo e morto. Mas então não tinha a organização que existe hoje. Ao longo dos séculos, das décadas, a igreja se tornou se tornaram, na verdade, né? Falei no singular, plural, se tornaram instituições organizadas, né? Ou seja, hoje tem registro em cartório, hoje tem registro na Receita Federal, hoje o pastor pode receber um salário, né? O pastor pode ser assalariado e assim por diante. Então, existe uma lacuna muito grande, sim ou não? O pastor daquela época, ali da igreja primitiva, ele tinha que se esconder. A igreja cultuava em cavernas, em lares, em casas, foi assim que a igreja cresceu. Era perseguida quando os cristãos se encontravam, por exemplo, em algum lugar, você estudou a história do cristianismo, aí eles faziam isso aqui na areia. Aí, se o outro fosse cristão também, terminava de fazer o desenho, tá? Aí, por isso que até hoje você vê aí no meio da igreja cristã o desenho do peixe representando o cristianismo, tá? Essa é outra questão.
Então, assim, a igreja era perseguida. Não tinha o que tinha hoje. Aí, sim, se secularizou ao longo dos séculos, das décadas, e hoje a igreja é uma instituição que pode ser vista em meio à sociedade com todo tipo de registro que ela pode ter. E aí o líder tem que ter uma organização. Vou usar um exemplo. A congregação lá que o nosso irmão José Maria congrega está passando por uma mudança de documentação. Hoje um pastor vai abrir um ministério, por exemplo, tinha um pastor aqui do Interlagos, a esposa dele ficou com câncer, e uma igreja que tinha quase 300 membros. Ele ficou muito abatido com a situação, né, da esposa, e ele decidiu não mais cuidar do rebanho. E ele falou assim para alguns pastores, falou, eu não tenho mais condições psicológicas de cuidar do rebanho. Então, para os próprios obreiros dele, ele falou assim, olha, tem alguém que quer assumir a igreja? As pessoas não quiseram, porque aí falou assim, você vai ter que abrir o registro, você vai ter que ter 7 pessoas, porque para abrir uma congregação, um CDT, uma ata e assim por diante, aí tem que ter lá 9 pessoas, presidente, vice-presidente, se quiser colocar um terceiro presidente, primeiro, segundo, terceiro tesoureiro, primeiro, segundo, terceiro conselheiro fiscal. E aí a pessoa começa a pensar, nossa, mas ser pastor é muita coisa, estou fora disso aí. Tem que ter contador, tem que ter um sistema de planilha, se for Excel, ou um programa próprio para fazer toda a administração, porque entra dinheiro, você tem que prestar conta na Receita Federal, e assim por diante. Então, ser pastor hoje não é só chegar lá no culto e falar assim, olha, irmãos, vamos orar aqui, e vai ter a palavra no final do culto. Não é só isso, tá? Então, aí sim, nós falamos da aptidão do pastor, tá? A aptidão envolve tudo aquilo que ele tem como capacidade para poder administrar a igreja. Eu falei aí, tá? Entre vários significados, tá? Da palavra pastor no grego, ha e poimen, existem alguns que nós temos que observar, tá? Eu vou colocar aqui, ó, governar, tá? Por que governar? Porque, de fato, tá? O obreiro que vai cuidar de um rebanho, se ele não conseguir governar, esse governar já fala de administrar, tá? Fala de, literalmente, administrar. Por que um dos significados da palavra hebraica e o grego também traz o sentido de pastor, aquele que governa, tá? Porque hoje nós temos os sistemas, tá? Vou usar um exemplo aqui, ó, fazer um desenho aqui, ó. Existe uma igreja sede, geralmente os padrões são assim, né? Aí da igreja sede, vamos supor aqui, tem o bairro A, o bairro B, o bairro C, aqui o A, o B, o C e o D, tá? E cada um desses bairros tem uma subcongregação, tá? Ali a sede e a subcongregação. Vamos supor que cada uma dessas subcongregações, vou colocar o 1 e o 2 aqui, cada uma. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Isso aqui é o templo sede. E aqui são as subcongregações. Geralmente não é assim o padrão. Tem uma sede, se for uma igreja apostólica, comunidade cristã, aí vai ter as células, né? As células são as casas, as pessoas fazem os cultos lá, e aí tem um dia específico para se reunir no templo matriz. Mas vamos pegar como exemplo o sistema administrativo de igrejas e subcongregações, templo sede e subcongregações. Tem a sede. Nessa sede aqui não tem que ter um chamado pastor presidente? Não é? Pastor presidente. Só que cada congregação, é claro que hoje existe um grande problema, né? Vou colocar aqui um P pequeno, ou de vermelho. Cada igreja pequena, as subcongregações, teria que ter um pastor, não teria? Na lógica?
Não é assim que acontece hoje em muitos lugares. Mas na lógica deveria ter um pastor local, tá? Quando nós vemos na Bíblia, Paulo escrevendo a Timóteo, você vê Paulo falando muito sobre os presbíteros que ajudavam a dirigir as igrejas. Então, na época bíblica, não tendo um pastor, quem dirigiam eram os presbíteros, tá? Hoje, nos sistemas que nós temos de igreja, tem o pastor presidente. Em muitas igrejas, os pastores presidentes levantam pastores auxiliares que cuidam dessas igrejas. Em muitas igrejas não existem pastores, não tem um obreiro capacitado. Aí eles colocam um missionário, colocam lá um cooperador para dirigir, colocam um diácono para dirigir. O ideal, o correto, o padrão bíblico correto seria um presbítero ou um pastor. Seria. Mas não é assim que acontece hoje. Só que aí, por exemplo, esse pastor aqui, ó, ele não tem que administrar isso aqui? E ao mesmo tempo ele não tem que administrar isso aqui também, ó? Então, assim, o pastor local hoje, ele cuida só da congregação local, tá? Só que o pastor presidente tem que cuidar de todas as congregações e auxiliar os pastores. Mas aí vamos entender que cada congregação tenha 2 lares que tem lá a chamada oração nos lares para abrir um ponto de pregação. Não tem gente que fala assim, ó, tá tendo oração ali, tá tendo um ponto de pregação. Já ouviu falar? O que diferencia um ponto de pregação para uma igreja? O que diferencia um ponto de pregação para uma igreja? Tá? Biblicamente não diferencia em nada. Em organização é não ter a placa. Tá? Tá lá o trabalho, na garagem, numa casa, não importa onde, não pode pôr a placa, é um ponto de pregação. Se colocar a placa, virou congregação, vira igreja, tá? Então, assim, tem lá os trabalhos nos lares. Aí, esse pastor que cuida só da congregação local, ele não tem que administrar os 2 lugares que ele faz culto? Então, vai tendo uma organização, tá? Como que uma igreja cresce? Quando ela tem um sistema de organização e o pastor que cuida ali do trabalho, ele tem uma aptidão para administrar. Pensa bem hoje, na época de Cristo, o Paulo saiu pregando, o Pedro saiu pregando, Filipe foi lá no caminho de Gaza, cada um foi pregando, aí tinha o etíope também, foi pregando, o eunuco de Candace, aí foi pregando, o evangelho foi se espalhando. Então, o culto foi acontecendo nos lares, foi abrindo lares, aí foi crescendo. Hoje não funciona assim. Hoje funciona como organização. Abre um CNPJ, faz todo o registro, não sei o quê. Aí o cara vai lá e abre um salão aqui no... como é o nome da avenida aqui mesmo? Tem a Teotônio Vilela, é a principal, a daqui, assim, Belmira Marim. O cara vai lá, aluga um salão, abre. É a primeira igreja. Como que isso vai crescer? Tá? Aí são vários fatores que vão entrar. Um deles, como primeiro, é isso aqui, ó. Ele tem que saber governar, tá? Administrar, tá? Porque se ele não conseguir fazer isso aqui jamais vai acontecer uma expansão, um crescimento, tá? Existem vários fatores, tá? Hoje a igreja mudou muito, né? Quem já ouviu falar num pastor chamado Davi Miranda? Quem nunca ouviu, né, gente? Fala sério. Davi Miranda, ele quando formava pastores, o que ele fazia? Ele consagrava os pastores e aí ele falava assim, olha, nós vamos abrir igrejas. Ele entrava no carro com esses pastores, ele, segundo os obreiros dele, que contam isso, diz que ele entrava no carro e ele ia orando. E aí, vou colocar gasolina e vamos andando. Quando ele ia orando, Deus falava com ele, para o carro aqui. Ele falava para os pastores, vocês vão descer do carro, vocês vão entrar nesse bairro aí, vocês vão achar uma casa para fazer oração. Vocês só voltem depois que achar a casa para fazer oração. E aonde vocês achar a casa que permitir fazer oração, nós vamos abrir uma igreja. E aí aqueles pastores iam lá, cheios de fé, achavam a casa, batia a palma, a pessoa deixava e aí eles iam lá, arrumavam um jeito de arrumar um salão e abrir a igreja. E aí aqueles pastores iam administrando e crescia. E aí eles, na época, teve uma expansão muito grande, comprava programas na rádio, foi crescendo e assim até hoje, não é? Cresceu por quê? Por causa de uma organização que o líder teve ali para administrar. Então, governar é muito importante, tá? E aí nós entramos aqui, ainda na página 14, tá? Características de um obreiro, tá? É justo essa questão aí que nós temos que observar
para nós pensarmos aí. Você já viu pessoas falar assim, olha, eu sou ovelha e às vezes um pastor vai dar problema na igreja. Aí tem alguns irmãos que dizem assim, olha, mas esse pastor aí vai dar conta dessa alma.